Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho, receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, eu estou tendo novas expectativas, nova compreensão a respeito do que eu tenho visto nos livros de Paulo. Então, nos livros de Paulo eu tenho aprendido coisas que eu não aprendi no sistema religioso. E eu só estou dando muita importância para esses livros porque dentro do sistema religioso não é pregado Paulo. E pelo fato de Paulo não ser pregado, me prendeu a atenção por conta do que eu tenho visto. E tudo quanto eu vejo no que Paulo diz é diferente do que a religião ensina. Ok? Então, eu estava pensando aqui, hoje, ser um pastor é uma profissão muito lucrativa. Financeiramente, o cara está na mamata. Ok? Porque, assim, o que mais as pessoas buscam dentro da religião é libertação, cura ou portas abertas, coisa da qual o governo não tem dado à população. Diz a premissa da Constituição brasileira com relação ao salário mínimo que o salário tem que prover para mim e para qualquer outro cidadão saúde, educação, alimentação, lazer. Saúde, educação... primeiro, alimentação, saúde, educação, lazer. Pelo menos essas quatro aqui é o que eu estou lembrado. O salário mínimo tem que prover isso para todos os que são cidadão brasileiro. Porém, o salário mínimo não consegue muito mal prover a alimentação. E quando alguém nessas condições que tem filho, vê o seu filho doente e ainda ele se encontra desempregado, ele não tem uma outra esperança senão olhar para aquela porta que foi aberta por aquele que se diz pastor, que coloca ali um letreiro, ele aluga um espaço, coloca um letreiro com algum chamariz, ele coloca lá o nome da sua instituição e ali ele coloca algo que atraia os seus fiéis, o seu rebanho, para não dizer cliente. Clientes satisfeitos com o engano, né? Então, eles ali colocam essa placa e as pessoas são atraídas para aquele lugar, porque o governo não tem dado saúde, nem trabalho, nem emprego para ninguém. Então, eles colocam lá, seus caminhos estão fechados, culto de libertação, quebra de maldição, desfazendo trabalhos que foram feitos, sua vida está amarrada, venha desamarrar, venha abrir os seus caminhos. E as pessoas hoje se encontram numa condição de abandono, desespero, porque o governo não tem dado o amparo que essas pessoas precisam. Então quem entra em cena? Os religiosos, agindo em segundo plano. E aí oferecem cura que não acontecem, mas vamos supor, você se afiliou a uma dessas instituições, do qual você está passando necessidade. E aí você se depara com algo escrito no livro de Atos que diz assim, que quando eles tinham algo, eles vendiam, porque eles não se consideravam dono de tudo quanto eles possuíam, mas vendendo, trazia aos pés dos apóstolos e repartia entre eles conforme a necessidade que eles tinham. Só que o que eles pegam lá, vamos supor, dentro da mesma instituição em que se recolhe o dinheiro, não vou nem dizer que isso é dízimo, em que se recolhe o dinheiro que eles chamam de dízimo, é levado até ali na frente, a liderança, e eles não repartem de acordo com a necessidade daqueles mesmos que lá se encontram. Ok?
Então, se você entra numa determinada denominação dessa e lá você se encontra desempregado, saiba que é você que vai ficar com a responsabilidade de lavar o banheiro, ou de abrir uma porta, ou de varrer, ou de fazer qualquer uma outra função da qual eles precisariam de alguém que fizesse, mas para isso eles precisariam contratar e pagar. Só que eles falam que você, por estar com mais tempo, você não está contribuindo com valor, então você tem que fazer algo para Deus. E aí eles escolhem você e você fica ali fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Se você estivesse fazendo o que eles dizem que você está fazendo para Deus, para uma pessoa do mundo, segundo os olhos de vocês, você receberia um valor. Mas você já se encontra desempregado e agora você está trabalhando ali e você não recebe. A única coisa que você recebe é que você está... A única coisa que você recebe é aquela palavra. Você fez algo muito bom para Deus. Deus está feliz com você. Parabéns. Mas o parabéns seria melhor se fosse assim. Então, eu e você não vivemos antes da cruz, ok? Nós vivemos depois, ok? Porque eu posso dizer antes da cruz ou antes do ano 70 e depois do ano 70. Por que ano 70? Porque no ano 70 houve ali a segunda vinda do Salvador. No ano 70 se concretizou a segunda vinda do Salvador, ok? Nós vamos ver isso. Então, quem vivia antes da cruz? Davi, Daniel, Joel, Abacuque, Amós, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Obadias, e assim, Isaías, Jeremias, Neemias, Esdras, Jó, todos aqueles que viveram antes da cruz, ou antes do madeiro, que eu gosto mais, viveram na esperança daquele que havia sido prometido de que um dia viria e estabeleceria o seu reino. Ok? Só que eu não vivo naquela época. Eu vivo após essa época. Eu vivo após o ano 70. Eu vivo após o madeiro. E você juntamente comigo. Só que quando você olha para o sistema religioso hoje, você vê as pessoas com um estilo de vida semelhante ao estilo daqueles que viviam antes da cruz. Na esperança, aguardando, na expectativa daquele que viria, do Messias. Tanto é que quando você olha lá a mulher que foi tirar água no poço, ele fala para ela, a respeito a ela, vejo que és profeta, e ela tá... Aí ela fala, não, eu sei, quando o Messias vier, porque elas aguardavam um Messias. E as pessoas nos dias de hoje aprenderam também a aguardar um Jesus que não vai voltar, porque ele já voltou. Então o que acontece? Os religiosos pegam isso aqui e aplicam na sua vida. Eles aplicam a lei na sua vida, ou seja, eles te transportam para antes da cruz para poder sustentar a vinda de Jesus, ou a vinda de Yahushua. Eles transportam vocês para um período anterior ao sacrifício do madeiro, para que vocês continuem na condição, na expectativa daquele que há de vir. Só que nós vamos nos deparar com alguns textos aqui na Escritura a respeito do tema de ontem. Eu quero continuar. Se você não viu o vídeo de ontem, assista, depois assista esse. E o que nós vamos falar aqui, o que nós vamos falar aqui é confirmação do que já foi dito antes. Nós temos que levar em consideração que o reino do Criador não é comida, não é bebida, ele não vem com visível aparência, conforme o próprio Salvador disse. Não adianta ele, por exemplo... Aí você me pergunta, então o que nós estamos fazendo aqui? Ele disse que quem não nascer da água e do Espírito não entra. E se nós não nascêssemos na carne, como nós nasceríamos do Espírito? Eu sei que isso, talvez para sua mente, que ainda se encontra
fechada por conta do que foi dado a vocês no sistema religioso, que o sistema religioso eles são inteligentes, eles criaram um método do qual blindou a mente de vocês. Ele deu um entendimento e blindou para que outras coisas não fossem aplicadas. Ou seja, isso eu posso dizer que são sofismas, principados e potestades. Isso são sofismas, ok? Filosofia e sofisma, essas coisas todas, né? Então, se você abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus 10, nós vamos nos deparar com uma situação de... Paulo está alertando a um povo. E se você pode ler todo o contexto. Eu não estou tirando o texto do contexto, eu só vou pegar a lista hoje porque são muitos versículos para ler. Mas aqui está falando que daquele que viria, que faria o sacrifício uma vez para sempre, porque o sacerdote de ano a ano, ele vai ao santuário, oferece ali dia a dia, ele vai ali e faz a mesma coisa todos os dias e nunca são purificados. Mas aqui Paulo está falando a respeito de alguma coisa. Vamos ver? Paulo está falando da necessidade de perseverança. E há um povo, os judeus, né? Nós chamamos de judeu, mas é os hebreus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Yahweh, alcanceis a promessa. Ou seja, a eles foram reveladas muitas coisas. Por exemplo, eles vieram da transição, eles fizeram a transição de antimadeiro para pós-madeiro. Então, para que eles alcançassem a salvação, deixa eu ver aqui, para que eles alcançassem, deixa eu ver de novo, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Yahweh, alcanceis a promessa. Ou seja, para que eles alcançassem a vontade do Criador e alcançassem a promessa, eles receberam. Eles passaram da transição, ou seja, eles deixaram muitas das coisas da qual eles faziam enquanto estavam no velho costume da antiga aliança, do velho pacto, do antigo céu e da antiga terra. Desses dois pactos. Porque o antigo céu e primeiro céu e a primeira terra refere-se ao antigo pacto. E o segundo céu e a nova terra refere-se ao novo pacto do qual nós vivemos hoje. Então eles aqui tinham necessidade de perseverar no que eles haviam agora recebido. Não mais segundo o costume dos sacerdotes de subir dia a dia e oferecer sacrifício por si mesmo e nunca serem justos purificados. Nunca serem santificados por conta desses sacrifícios. Então era necessário eles perseverar e não voltar aos rudimentos da antiga lei, mas para que eles continuassem nessa vontade, alcançasse a promessa que havia sido dada a Adão e Eva lá no paraíso, quando foram expulsos do paraíso. E nós agora vamos ver aqui o 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, ainda dentro de pouco tempo, Paulo está dizendo isso aqui, ele não escreveu isso aqui no ano passado, ele não escreveu isso aqui em 2010, nem em 2018 ou 2015, não. Paulo escreveu isso aqui aos seus contemporâneos, lá daquela época, de 2000 anos atrás. Só que Paulo ele dá esse detalhe, porque ainda dentro de muitos séculos, muitos anos, ou 2 milênios, não. Paulo ele está dizendo o seguinte, porque ainda dentro de pouco tempo quer dizer quanto tempo? Muito ou pouco? Pouco. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, então, vamos supor, aí esses líderes religiosos faz com que vocês pensem que Paulo escreveu isso aqui a semana passada e traz isso aqui para o contexto dos dias de hoje, validando essa questão do não tardará. Pouco tempo. Não, pouco tempo depois da época. Pouco tempo na época em que Paulo escreveu isso aqui,
seria até os dias de hoje? Não. Pouco tempo naquela época era pouco tempo, como na época de hoje. Se eu falo, daqui a pouco tempo eu viajo, daqui a pouco tempo eu estou indo embora, ou então daqui a pouco tempo eu estou me aposentando. Quando você inicia numa carreira de profissional, você tem um período de tempo, mas quando está se aproximando, você, falta pouco. Falta pouco quer dizer que você entrou numa firma, assinou a carteira, é o primeiro trabalho. Falta pouco ou falta muito? Falta muito, né? Você tem que seguir toda essa carreira. Mas, quando falta 2, 3 anos, você, falta pouco tempo. Falta 3 anos para me aposentar. Falta pouco tempo. Pouco tempo se refere a pouco tempo. Não muitos séculos, não muitos tempos. Não. E nós temos que levar em conta e respeitar a ordem cronológica, o período em que isso aqui foi escrito, porque era pouco tempo a partir do momento em que ele escreveu isso aqui, e pouco tempo para eles lá. Então, abre sua Bíblia, Mateus 24, versículos 6 a 14, para nós entendermos uma coisa. Aqui nós sabemos que Yahushua falando da escatologia, né, do Apocalipse. E eu chamo isso aqui de... é o Apocalipse do ano 70, a respeito do fim dos tempos, ok? O fim dos tempos, ok? Eu estou vindo aqui para que nós venhamos a compreender uma coisa. As palavras que eu quero destacar aqui são a fim, sereis. Fim e sereis. Porque o fim, nós vamos ver. Diz assim: certamente ouvireis, ou seja, ele está se referindo a alguém, ele está falando ali com seus discípulos, ok? Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, ok? Ele diz assim, mas ainda não é o fim, porque toda geração ela precisa acabar. Toda geração ela tem um fim, mas ainda não é o fim, ok? O fim de quê? Daquela geração. Aí ele diz assim, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis, ou seja, ele está falando com os seus discípulos, aí ele fala assim, então sereis odiado. Eu vou perguntar para você, porque os líderes religiosos, eles pegam isso aqui e aplicam a nós nos dias de hoje. E aí eu te pergunto, você estava lá? Porque ele disse, então sereis. Você estava lá? Quando ele disse isso aqui, você estava lá? Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Aí ele diz assim, nesse tempo em que essas coisas sucederem, lá dentro daquela geração, que era, isso aqui era algo que foi relatado antes do ano 70 ser consumido, antes de tudo se consumir no ano 70, aí ele diz assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito, por se multiplicar o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Dá uma parada aí. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Nós vimos Paulo falar para os hebreus que eles necessitavam de perseverar na vontade de Yahweh para alcançar a promessa. Ok? Por que Paulo está dizendo isso? Primeiro,
Quando Paulo escreveu aquela carta aos Hebreus, ele escreveu aquilo ali por volta do ano 68, antes do ano 70, ok? Depois ou antes do ano 70? Antes. Porque o que aconteceu no ano 66 em diante, no meado de 66? Nero invadiu Jerusalém, perseguiu, matou, lançou alguns para os leões, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago e outros que eram desse segmento da doutrina de Yahushua foram torturados, perseguidos, matados, odiados ok? Então, eles necessitavam de perseverança por conta da tribulação que havia acontecido durante esse período, que estava acontecendo nesse período. Essa tribulação, se hoje tivesse uma perseguição, como se diz que os cristãos que vai ter, virão e te pedirão, claro que eles vão montar isso, mas é uma falsa, é uma réplica do que já aconteceu, porque ele não virá novamente. E o sistema, sabendo disso, vai estabelecer aí uma falsa perseguição, uma falsa tribulação. Vai ser de fato tribulação? Vai, mas a vinda dele não vai acontecer. Por isso chamada de falsa perseguição, falsa tribulação. Porque vamos ser perseguidos simplesmente para que eles façam com que as pessoas pensem que eles estão vivendo exatamente com o que está escrito aqui. Então, aqui no 13, nós vimos assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eu te pergunto, será salvo de quê? Se a salvação não é por perseverança, a salvação é por graça. Pela graça sois salvo. Isto não vem de vós, é dom de Yahweh. Então, do que ele está falando aqui, o Salvador? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí vem você com a mente blindada pela religião, diz, não, aquele que está na igreja, ele tem que perseverar diante das perseguições, diante da zombaria, Não é disso que ele se trata aqui. Não é disso que ele está tratando aqui. Ele está tratando da tribulação daqueles dias. Aquele que perseverar diante daquelas tribulações serão salvos. Salvo do quê? Das tribulações. Ok? Serão salvos da tribulação. Olha para o verso 14. Porque a salvação, como eu disse, não é por perseverança, e sim por graça. Ou você discorda? Salvo do quê? Perseverança salva alguém de alguma coisa? Será salvo da tribulação daqueles dias. Olha o 14. Então será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Antes de falar a respeito disso, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Pedro 4, 17 e 18. Pedro, ele começa assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Yahweh é chegada. Então assim, porque pela ocasião de começar o juízo pela casa de Yahweh é chegada. Marcar o 24, porque nós vamos voltar. É chegada. Pedro está falando isso aos seus irmãos, à igreja local de lá. Ou seja, aos seus irmãos em fé. Então, Pedro está falando a eles lá que, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Yahweh, ou pela casa de Deus, é chegada. É chegada quer dizer que vai demorar? Não, não vai demorar. Já chegou. Ou seja, era algo eminente. Era algo eminente, inevitável. E aonde começaria? Na casa de Deus, na casa de Yahweh.
E hoje, se fosse para os dias de hoje, aonde se encontra a casa de Deus? Vou falar Deus para você entender melhor. Aonde se encontra a casa de Deus? Pedro se referia aqui ao templo em Jerusalém. E eu vou dizer para você que eu acho que ele nem se referia ao templo, porque Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Venho a Jerusalém. Ou seja, Davi estava diante de Jerusalém e disse que ali era a casa do Senhor. E Deuteronômio diz que ali vai até o lugar em que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o teu nome. Deuteronômio 14, do 22 em diante. Então, o lugar em que ele escolheu para ali fazer habitar o seu nome, esse lugar é sua casa. Ok? Beleza até aí? Então aqui Pedro ele está se referindo ao juízo que começaria por eles lá. E agora você vai ver que Pedro ele também se inclui diante desses que começaria a receber o juízo. Continua no texto. Porque por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, olha só, se primeiro vem por nós, Pedro está se incluindo. Por nós. Qual será o fim daquele que não obedece o evangelho de Deus? Se ele E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então você viu que Pedro ele se incluiu? E aí eu te pergunto, aonde está a casa do Senhor hoje? Se fosse em Jerusalém e tivesse o templo lá, e se não estivéssemos após a cruz, ok? Se a cruz ainda não tivesse existido, nós poderíamos acatar isso como algo que seria bem distante. Porque hoje a casa dele somos nós, porque lá em João 14, 23, ele diz que eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Yahweh? Ou não sabeis vós que sois o templo? Eu e você hoje somos a casa dele. Então, o juízo começa pela casa dele. Só que aqui Pedro ele se referia à comunidade de Jerusalém. Para não ter dúvida, vamos ver mais um texto, Tiago. Então Pedro estava exortando ao pessoal aqui que fiquem alerta, porque começa aqui dentro. Começa conosco. O juízo começa através de nós. E se é difícil nós que somos escolhidos se salvar, imagina quem não é. Pedro está alertando os que se encontravam junto com ele a respeito disso. Tiago 5, versículo 8. Olha o que o Tiago diz. Sede vós também paciente. Paciente por quê? Por conta da tribulação em que ele se encontrava. E Tiago está falando para outro público. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está muito distante. A vinda do Senhor está muito distante. Não. A vinda do Senhor está próxima. Próxima ao quê? Bom, eu preciso deixar uma coisa bem clara para vocês. Todo o Novo Testamento foi escrito até no máximo o ano 68. Era necessário eles exortar uns aos outros por conta da tribulação, para que eles perseverassem naquilo que eles haviam iniciado, porque eles saíram de um velho pacto, passaram para debaixo de um novo pacto. Paulo ali não está falando aos judeus, ou ao gentio, Paulo está falando aos hebreus, Pedro está falando com os judeus, que é os mesmos hebreus, né? Pedro está falando com o judeu, Paulo está falando com o judeu, Tiago está falando com o judeu. E aí, abre sua Bíblia em Apocalipse, versículo 3, ou capítulo 1, versículo 3.
para nós termos uma breve compreensão do que de fato aconteceu e por que ele não nos dizem isso. Apocalipse 1, versículo 3. Se nós pegarmos o 1, nós vamos ver que aqui tem a palavra breve, ok? Que ele diz assim, as coisas que em breve devem acontecer aqui no capítulo 1. Mas vamos ver no 3. Vamos ver no 3, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Próximo do quê? Próximo ao período do que foi escrito. Próximo ao período de quem escreveu. Está próximo, próximo da data de quando isso foi escrito. Alguns historiadores vão sustentar que o Apocalipse foi escrito no ano 98, quase no início do primeiro século. Do segundo século, aliás. Então, se isso foi escrito no ano 98, mesmo assim já teria acontecido. Ok? Mas João, ele estava na ilha de Patmos, teve essa revelação, beleza. E ele disse aqui que está próximo. Vamos ver mais um texto. Vamos lá para Mateus 24, 14 de novo. Por isso que eu deixei aqui marcado. Mateus 24, 14, ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Aí você fala, agora eu quero ver. E agora? E agora? Como é que eu vou sair dessa? E agora, como é que eu saio dessa? Era necessário que o evangelho fosse pregado para que o fim viesse. Mas como as igrejas religiosas dizem que o evangelho ainda não foi pregado, o fim não veio. Mas eu digo para você, o fim já veio. Só que nós já vivemos no reino. O que eles não querem que vocês saibam é que nós já vivemos no reino de Yahweh, no reino de Deus. Nós já vivemos no reino de Yahweh, de Yahushua. Eles não querem que vocês saibam. Vamos ver. Era necessário que esse evangelho fosse pregado. Vamos ver o que Paulo diz? Vamos colocar Paulo em linha. Vamos colocar Paulo na linha. Aqui está se referindo, os judeus rejeitam a justiça de Yahweh. Os judeus, eles rejeitaram, é a epígrafe aqui do capítulo. E se você ver, ele está dizendo aqui a respeito de coisas que foi anunciada e eles rejeitaram. E depois vai mostrar que o Criador escolheu um povo para fazer ciúme a eles, ok? Essa passagem aqui é nesse contexto, e aqui se refere à pregação do Evangelho, à pregação da promessa. Aí diz assim, Romanos 10, capítulo 17 e 18. Vamos pegar o 16 para que fique melhor a compreensão. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Lembra que eu falei? Que eles não quiseram. Nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação. A pregação pela palavra de Yahushua. Vou ler de novo. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aí agora o 18, que é o que vai responder Mateus 14. Mateus 24, 14, a resposta está aqui. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Ou seja, mas porventura, porventura, não ouviram?
Paulo, sim, sim, por certo, sim, por certo. Aí ele diz assim, continua, por toda a terra se fez ouvir a voz e a sua palavra até os confins do mundo. Aí eu vou entrar no 19 aqui só para você ver. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, e com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. Isaías mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, o evangelho já havia sido pregado em todas as nações. Paulo disse, porque o 18 ele está respondendo Mateus 14. Mateus 24, 14. Vou ler o 18 de novo. O 18 ele diz assim, então será pregado o evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. Ok? Aí olha o 18 de novo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo é a resposta de Paulo. Aí ele diz, concluindo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, ao mundo de então, ao mundo em que eles viviam, lá não tinha Brasil, não tinha Inglaterra, não tinha Portugal. Ao mundo de então foi pregado, e aí após essa pregação se consumou o ano 70. Atos 9, versículo 5, ou 15. Atos 9, 15. Atos 9, versículo 15. Olha só. Diz assim, mas o Senhor... Porque aqui ele vai falar a respeito de quem teve a responsabilidade de levar essa palavra aos quatro cantos da terra de então, do mundo de então daquela época. Pedro, Tiago, João e Paulo. Olha o que diz aqui Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento. Instrumento para quê? Este é para mim instrumento para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo foi escolhido para levar a mensagem aos gentios, fazer anunciado o nome do Criador aos gentios, aos reis e também aos judeus. Paulo, ele que teve a revelação do evangelho que continua sendo pregado aos dias de hoje. Só que o sistema religioso não quer que vocês saibam. E eu espero que isso esteja sendo claro para você, como é claro para mim hoje. Eu também já estive no meio em que vocês se encontram. E eu confesso para vocês, eu não sei de nada ainda. Sou um bebê nessa fé. Mas a partir do momento em que leio, vou percebendo. E aí hoje eu conversando com alguém no Zap, com uma pessoa no Zap, a pessoa disse assim, mas o lugar lá não tem pastor, não tem lá é ancião e colaborador. E músico, e diácono, tá? Mas quando eles recolhem as ofertas, que eles dizem ser ofertas solidárias, acho que é isso que ele... não lembro agora. Essas ofertas solidárias lá, eles recebem e não repartem entre eles. Eles recebem e alguém vai administrar onde vai aplicar isso. Quando era para ser feito igual na igreja de Atos. Mas tudo bem. Então, nós vimos que quem levou essa mensagem
levou ela com o intuito de alertar as pessoas a respeito da breve vinda que era eminente e que não tardaria. Todos eles falaram, Tiago, okay, vamos na ordem, Pedro, Tiago, João e Paulo, todos anunciaram que estava próximo. Paulo disse, breve virá, ele em breve virá e não tardará. João disse, Pedro disse, é chegada a hora do juízo de Deus, e começa aqui pela casa de Deus. E o Tiago diz que está próximo, e João em Apocalipse diz que está próximo. E agora vamos ver o que Yahushua disse. Mateus 24, de novo. Mateus 24, versículo 31. E nós vamos ver a respeito. E todos aqueles que viviam antes da cruz, viviam na expectativa do arrebatamento. Tanto os vivos quanto os mortos. Porque todos os que viveram naquele período, quando morriam, antes eu tinha recebido um ensinamento de que quando nós morremos, nosso corpo volta ao pó, o espírito fica no mundo do esquecimento, quer dizer, a memória jaz no esquecimento, e quando ele voltar, nós seremos ressuscitados, ok? Essa era uma... Mas isso já caiu por terra há muito tempo. A primeira coisa que caiu por terra foi isso, quando eu saí do sistema. A primeira coisa que eu descartei foi isso. Então aqui Paulo, nós vamos ver que todos aqueles que viviam, eles estavam aguardando um arrebatamento. Um arrebatamento que aconteceria na vinda do Salvador, na sua segunda vinda. Então, todos eles, tanto os vivos quanto os que morriam, eles aguardavam esse arrebatamento, eles tinham essa promessa. E todos os que morriam ficavam presos juntamente ali com o seu espírito. Só que quando o Yahushua vem, morre, ressuscita, os túmulos são abertos e eles são ressuscitados, e nós vamos ver isso. E isso só aconteceu uma única vez em todos os relatos bíblicos. Olha só o que eles aguardavam. Eles aguardavam essa promessa aqui, 31. E ele enviará os seus anjos. Aqui está falando a vinda do Filho do Homem, tá? A epígrafe aqui do 29 em diante é a vinda do Filho do Homem. Deixa eu ver se dá tempo de ler, eu acho que dá. Logo em seguida, a tribulação... Opa, estava falando de tribulação, né? Eles estavam passando por um momento de uma grande, mas muito grande tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, a claridade e as estrelas cairão. O problema é que as pessoas pegam isso aqui e literaliza. Aqui, quando você vê, José teve um sonho. Se você for literalizar o sonho de José, você vai dizer que os irmãos dele são as estrelas, você vai dizer que o pai e a mãe dele é a lua e o sol. Só que a lua, o sol e as estrelas se curvaram perante José. E então você não pode literalizar que ele se referia ao seu pai e sua mãe. Só que aqui tudo bem. Você não pode literalizar isso aqui. Aí ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O 31, que é o que nos interessa aqui. Mas para ver, eles estavam debaixo de uma grande tribulação antes do ano 70, que começou ali por meado do ano 66. E aí ele diz assim: ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Então isso aqui é um arrebatamento coletivo que houve. Houve um arrebatamento coletivo. Vamos ver, prossegue. 32. Eles colocaram uma epígrafe aqui com o intuito de quebrar o entendimento. Não precisava,
de uma outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Ok? Aí ele diz assim: assim também, vós, quando virde todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Sabei que está próximo às portas o quê? O quê? E ele está falando com quem? Com aqueles que estavam ali perante ele, presente. Sabei que está próximo. Próximo de quem? Daqueles que lá se encontravam. Ok? Sabei que está próximo. Ele diz assim, 34. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que não passará? Esse arrebatamento aqui. Esse arrebatamento que é mencionado aqui no capítulo 24, versículo 31, não passaria daquela geração. Presta atenção de novo. Ele enviará os seus anjos. Ok? Eles quebraram isso aqui, botaram a opção de epígrafe para você perder. Quando isso aqui foi escrito, as primeiras escritas, não tinha essas epígrafes. Colocaram intencionalmente para você perder o sentido de pesquisa. Aí ele diz assim, o 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos da terra, dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Aqui não diz que ele reunirá a sua igreja, será os seus eleitos, os seus escolhidos. Os escolhidos que estavam passando por um momento de tribulação, como nós vimos aqui no contexto. Os escolhidos que estavam passando por um momento de tribulação seriam arrebatados. E quando isso sucederia? A qual geração? Vamos ver. A esta geração, o 34. Se você ler o 33, ele diz assim: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Aí ele diz, passa os céus e a terra. Mas os céus e a terra é aquilo que eu mencionei no vídeo anterior. Esses céus e terra aqui significa o velho pacto vai passar. Passará o velho pacto. E o novo pacto que se estabeleceria seria o novo céu e a nova terra. Ok? Então, vamos lá em 1 Coríntios 15, 24. 1 Coríntios 15, 24. Isso aqui é uma oportunidade que eu estou tendo e vocês também estão tendo a partir do momento em que vocês tiverem o interesse de aprender. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim. Olha, tudo naquela época. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. E quando houver destruído todos os principados, bem como toda a potestade e poder. Principado, potestade e poder aqui naquela época, lá era Roma, que entrou massacrando. Bem como todo principado, como toda a potestade, principado e poder aqui, sei lá. Como todo principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Lembra que eu falei aqui? E eu até tenho uns vídeos a respeito do livro apócrifo em que os mortos andaram e José, juntamente com os sacerdotes, foram até uma outra província lá de Galiléia, eu não lembro agora, que eles foram lá comprovar que aqueles que haviam ressuscitado, como eu havia dito, todos os que morriam naquele período ficavam no Hades. Por exemplo, a morte e o inferno, né? Por isso que ele diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Inferno aqui no original Hades, Sheol, ou seja, sepultura. Todos os que morriam, o corpo apodrecia e eles ficavam lá adormecidos, aguardando a vinda daqueles a quem eles esperavam.
dormindo até que ele viesse. Tanto é que Paulo chama isso de corpo da humilhação. Ok? Então, em Filipenses 3, 20 e 21. Se quiser, se der tempo, a gente dá uma abrida lá. Então, todos ficavam nessa condição. Mas quando Yahushua morre e ressuscita, os túmulos se abrem e todos foram ressuscitados. Mas só aconteceu isso com aqueles que foram ressuscitados? Será que foi só isso que aconteceu? Então, você pode ler lá comigo, Mateus 27. Mateus 27, 50 a 53. Ele diz assim, vou ler como está escrito. Jesus, porém, lhes disse... Opa. É 27, gente. Eu estou no 26 ainda. 50. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou. Se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Yahushua, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, a partir daquele momento, aqueles que haviam adormecido foram ressuscitados. E como prova disso, eles entraram na cidade, mas não foi todos, porque só ressuscitaram aqueles que haviam dormido na esperança da vinda daquele que viria. Nessa expectativa, eles morreram com essa convicção, e esses que dormiam nele foram ressuscitados. E nós vamos desvendar um mistério. Paulo fala isso. E hoje eu tenho essa convicção, essa clareza do que Paulo se refere. Então, abre sua Bíblia lá em Coríntios 15. De novo. Acabei fechando aqui. Coríntios 15. E esse evento de ver os sepulcros se abrirem só aconteceu única e exclusivamente aqui, ou seja, o arrebatamento do qual eles esperavam se cumpre com a ressurreição de Yahushua. Todos os que dormiam nele ressuscitaram. Como eu fiz um vídeo aqui no canal, se encontra eu acho que é conscientes mesmo após a morte, que eu estou assim, com a camisa assim. Ali eu estou falando, e os mortos estavam no poder do inferno. Inferno ali há de sepultura, mas tudo bem. O livro apócrifo ele aborda uma outra visão. Vamos ver aqui Coríntios 15, versículo 51. 51. Coríntios 15, 51. É 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, naquele período em que o Salvador morre, ele completa a sua obra no madeiro e ele entrega o Espírito ao Pai. E quando ele ressuscita, os mortos ressuscitam primeiro. Os mortos que estavam ali no pó da terra, o pó volta ao pó, mas o Espírito ele ficava ali no lugar do corpo, dormindo, aguardando a vinda daquele que era prometido, daquele que lhes arrebataria. Ok? Então olha o que Paulo está dizendo. Nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados.
mas transformados seremos todos, né? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E nós seremos transformados. O que aconteceu? Ele morreu, ressuscitou. Os mortos ressuscitaram. E os vivos foram todos transformados. Todos os que estavam nele. Todos os que estavam nele, porque eles foram alvo de um arrebatamento coletivo. Por isso Paulo diz lá em Tessalonicenses: nós de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Não quero, irmão, que sejais ignorante, né? Ele diz assim: num abrir e piscar de olhos, num piscar de olhos, não lembro agora, que ele diz que nós seríamos arrebatados e levados junto com ele nas nuvens. Isso aconteceu no ano 70. Não vai acontecer. O Apocalipse que foi revelado a João aconteceu no ano 70. E hoje eu e você estamos aqui para cumprir os nossos dias com o intuito de anunciar as mesmas obras, as mesmas palavras, o mesmo evangelho, cada um com o seu próximo. Não com o intuito de prevalecer nossas vontades, não com o intuito de lucrar em cima daqueles a quem nos ouve, mas com o intuito de nos conduzirmos, porque a partir do momento em que deixarmos esse corpo, não mais dormiremos, mas estaremos imediatamente na presença do grande e glorioso, poderoso, majestoso, soberano, criador de todas as coisas. Não mais dormiremos, porque Paulo aqui ele está desvendando um mistério que ele disse. Primeiro você pega Mateus 27, depois você vai lá em Coríntios 15, 51. E ele diz assim, olha, Paulo ele se incluiu, mas ele foi decapitado no ano 68. Olha o que Paulo diz. Paulo ele está se incluindo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista do que é incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando o Salvador completou a sua obra, quando ele veio e pôs um fim, quando ele veio no ano 70 e pôs um fim, quando o templo caiu, por que ele fala para Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Porque hoje ele instituiu Pedro como o início da era em que vivemos. Porque antes, o que acontecia? A morte estava dominando, a morte retinha, ela fazia retenção daqueles, mesmo que tivessem vivido na presença do Criador, de acordo com a sua vontade, ela segurava, ela retinha eles lá. Porém, Pedro é o início da igreja, da qual as portas do inferno não mais prevalecem contra ela. Inferno esse, sepultura. Vai para o original, vai para o Hades do grego e vai para o Sheol do hebraico. Você vai ver que isso é sepultura. Então, Pedro, ele é o início da igreja, da qual sou eu e você, em que a morte não mais prevalece contra mim nem contra você. A partir do momento em que deixarmos esse corpo, nós eleitos, não mais dormiremos, mas estaremos na presença do Criador. Por isso ele disse para o ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí tem alguns que dizem assim, ainda hoje, hoje te digo, estarás comigo, né? Tem alguém que defende essa questão, essa tese, dessa forma. Hoje te digo, não, ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Ele disse que ainda hoje estaria com ele no paraíso, aquele a quem não andou
por caminho de religião, mas que reconheceu, e só reconheceu porque ele era eleito. E se você é eleito, nós somos a igreja dele, do qual as portas do inferno, ou seja, a sepultura, não mais prevalece contra nós. Eu sei que os meus vídeos são longos, mas eu espero que eles sejam de uma forma clara para o seu entendimento e que você possa tirar o maior proveito. E o que eu desejo para você é que seja livre. Você é igreja instituída, nós somos igreja. Antigamente não era igreja. Antes dele instituir a igreja em Pedro, não era igreja. A igreja foi instituída em Pedro. Existia a igreja de uma outra forma, mas é através de Pedro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Então nós somos a igreja da qual a porta do inferno não mais prevalecerá. Todos aqueles que viveram naquela época, vivos e mortos, que presenciaram a vinda do Salvador, foram arrebatados, segundo Mateus 24, versículo 31. E quando isso aconteceu? Aquela geração. Só que a religião precisa fazer com que você acredite. E para você acreditar nisso, eles têm que levar você para o tempo do Antigo Testamento, para o tempo da lei, porque isso não cabe no Evangelho da Graça. Por isso eles não pregam o Evangelho que foi anunciado por boca de Paulo, e por boca de Uri, e por boca de muitos outros que têm aí anunciado a mensagem da escatologia consumada. Então, é necessário que nós tenhamos a compreensão de que tudo isso aqui se sucedeu no ano 70 e de que toda a escritura ela foi escrita até no máximo ano 68, no iniciozinho ali. Então, o que eu desejo para você é que você tenha a sua mente iluminada, que você tenha os seus olhos iluminados, que você tenha o seu coração aberto e que você seja livre e feliz na presença daquele que habita em você. Não busque um Deus que está longe, porque ele disse, e não sei o que é necessário fazer com que você creia. Eu digo que não creio em tudo que está escrito, mas eu tenho muito mais fé e acredito muito mais do que você que se diz crer 100%. Ô meu amado, preste atenção, o que Paulo diz ali em Coríntios é que aqueles que ali se encontravam, os mortos ressuscitariam. É porque eu não sei se dá tempo de abrir aqui, Tessalonicenses 5, né? Que ele diz, deixa eu ver aqui se dá para pegar rapidinho. Tessalonicenses, que ele diz assim, deixa eu ver. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo se referia àqueles a quem ali se encontrava, e ele se incluía como um dos vivos, porém Paulo foi decapitado no ano 68 por Nero. Nero, César, não lembro, um desses imperadores aí, porque Nero morreu em 68, e aí veio César, mas eu não lembro se foi a ordem a mando de Nero ou por ordem de César. Eu acho que foi por ordem de César. Então, Paulo está falando ao que ali com eles se encontravam. Você não pode pegar isso aqui como se tivesse sido escrito no ano passado. E eles, para fazer com que vocês entendam e aceitem que Jesus vai voltar, precisam fazer com que vocês acreditem na lei. Vivam antes da cruz. Mas eu digo para vocês, vocês não estão vivendo o período anticruz. Vocês vivem o período pós-madeiro. Vocês vivem o período pós-ressurreição. Não mais o período da lei, mas o período da graça. Absorvam essas palavras. Tirem o melhor proveito. E pesquisem através das cartas paulinas, como eu tenho recomendado aqui. Sejam felizes na presença do Salvador, ame o seu próximo, faça o que é necessário fazer, sejam justos. E vamos andar na graça e no conhecimento, para que sejamos todos harmoniosos para com o nosso próximo.
Porque eleitos nós já fomos, salvos nós já estamos. Porque nós nascemos após a reconciliação. E nós já somos reconciliados. Porque nós somos eleitos. Vamos pregar? Vamos. Mas vamos pregar o que liberta. Não vamos pregar o que aprisiona. Não vamos fazer como a religião que prega um Jesus que leva as pessoas para aqueles que precisam delas para tirar proveito, para enriquecerem ilicitamente. Porque pastor que hoje tem uma denominação, eles enriquecem ilicitamente. Então essa é a mensagem que eu deixo. Ponham a mão no seu coração, na sua mente. Peça ao Criador que lhes ilumine o entendimento, porque eu também não entendo nada, mas estou eu aqui trazendo a você aquilo que tenho recebido. E desejo que você absorva o máximo e passe adiante o que você tem aprendido. Mencionem, comentem, deixem seus likes, compartilhem. Mesmo que vocês acham ridículo, compartilhem. Para que outras pessoas tenham acesso a essas verdades que talvez você ignore. Essa é a mensagem que eu deixo. A paz de Arruxo e um beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Jesus não vai voltar.